Oi, gente, eu sou a Rafaela do Livros com Romance. No vídeo de hoje, eu trouxe a resenha de Aconteceu Naquele Verão, que é um romance da Tessa Bailey. Esse livro tá muito falado nas redes sociais, eu tava bem curiosa pra fazer essa leitura, então se você gosta desse tipo de vídeo, já clica aqui no curtir, compartilha com uma amiga que gosta de romance e não esquece de se inscrever aqui no canal pra não perder nenhum vídeo que eu postar. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link do livro lá na Amazon. Ele não tá disponível no Kindle Unlimited, mas caso você ainda não faça assinatura do Kindle Unlimited, aproveita que com esse link eu deixo, você ganha 30 dias de graça. Vou deixar também aqui embaixo na descrição as minhas redes sociais e o canal de promoção no Telegram. Clica aqui nesse link que você vai para ele direto lá e você não perde nenhuma promoção que eu postar. Mas então bora para essa resenha que eu tenho muita coisa para falar desse livro. Gente, eu tinha feito todo um roteiro, né, pra falar dessa história, mas eu confesso que eu acho que ele não faz jus a tudo que eu tenho pra falar, então eu vou deixar as ideias fluírem, tá? Mas eu tenho muita coisa pra falar dessa história. Eu tô aqui com um livro físico na minha mão, a capinha vai passar invertida pra vocês, porque eu tô gravando com a câmera frontal, mas enfim, né, dá pra vocês verem a estética, dá pra ver aqui um pouco do escrito. Eu fiz muitas marcações durante a leitura, e eu comprei esse livro, gente, numa promoção que teve na Friday, se eu não me engano, que já faz um tempinho, eu não lembro se foi na própria Amazon que eu comprei ou no Submarino, porque eles liberaram alguns cupons. Então, assim, eu fiquei muito feliz de comprar esse livro. Mas eu também tava com uma expectativa baixa, porque embora eu vi muita gente falando bem, eu vi algumas pessoas falando mal. E eu, particularmente, já tinha tentado ler um livro da autora, que é o livro Fique Comigo, e acabei abandonando logo no começo do livro. Então eu tava com a expectativa lá embaixo mesmo, fiz uma votação lá nos stories e as pessoas acabaram votando um pouquinho a mais nesse livro. O outro livro era um livro da Colleen Hoover que eu tenho aqui, então eu peguei esse livro para fazer as leituras, já que ele ganhou na votação. Mas então eu vou falar um pouco da premissa e depois eu vou falar das minhas impressões. Já adianto que essa história é escrita em terceira pessoa, é algo que quando eu comecei a ler logo nas primeiras páginas eu percebi, eu falei, meu Deus, eu não quero ler em terceira pessoa, eu não gosto. Mas eu já também adianto para vocês que com o passar das páginas foi muito fácil fazer essa leitura. Eu sinto que não me atrapalhou em nada, sabe? No começo eu tive um pouco daquela relutância, mas a escrita se torna tão natural que você nem percebe mais que ele até em terceira pessoa. Bom, aqui então a gente vai ter a Piper, que ela é meio que uma it girl, uma influencer em Los Angeles. Ela tem muitos seguidores no Instagram. E logo no começo do livro a gente vê ela tomando um pé na bunda do namorado, que na verdade é um namorado que ela tava fazia 3 semanas com ele só. Mas ele diz pra ela que ela é fútil, que ela é só mais uma da lista dele e que ele vai passar pra próxima e é isso. E a Piper, pra provar que ela não é fútil, o que ela faz? Ela vai lá, invade a piscina de um hotel super famoso da cidade e chama 200 pessoas. É claro que isso não termina bem, ela coloca até foto nas redes sociais e vai parar na delegacia, então no final da noite ela precisa que a irmã mais nova vá pagar a fiança pra ela conseguir sair dali. O padrasto dela, no caso, que ela vive com a mãe, com a irmã Hannah e o padrasto, ele já tá muito puto com ela, então ele acaba tomando uma atitude porque ele fala, eu não aguento mais, você não tem responsabilidades, você só pensar em festa, você só pensar em esbanjar dinheiro, sendo que você não tem nada além disso, né? Você não tem nenhum conteúdo além do que você causa de transtorno na minha vida. Então ele pega e manda ela pra uma cidadezinha. Essa cidadezinha não é uma cidadezinha qualquer. No passado, né, da mãe dela, ela teve um outro marido, que no caso é o pai das duas meninas, né, da Piper e da Hannah, e ele era um pescador. Essa cidadezinha, então, é meio que um lugar muito remoto, as pessoas são muito unidas e muita gente ama o pai das meninas, só que elas nunca de fato conheceram o pai, elas nunca, no caso a Piper viveu com ele acho que por volta até dos 4 anos, depois ele morreu, então ela não sabe nada, a mãe dela não fica falando, é meio que um passado traumático. Então as meninas vão pra lá, a Hannah acaba acompanhando ela porque não quer deixar a irmã sozinha. Chegando nessa cidadezinha, ela descobre muita coisa. A primeira coisa que ela descobre é que na verdade as pessoas são um pouco relutantes com forasteiros, então as pessoas não recebem ela super bem. Na verdade não são todas, tá? Tem alguns caras que já ficam de olho nelas ali, mas todos percebem que ela é uma menina rica, que ela é muito fora do tom ali da cidade, mas eles tratam ela bem. Acontece que o Brandon, que é um cara que é um pescador, é o nosso capitão desse livro, ele, gente, já não gosta dela de cara. Acontece que o Brandon, ele é jovem, mas apesar dele ser jovem, ele já é capitão do próprio barco, então ele comanda ali alguns tripulantes na época de pescaria. Inclusive, fala bastante sobre o trabalho dele, né? O trabalho dele é muito perigoso, então eles pescam caranguejos, mas tem toda uma questão com a temporada, não é o tempo todo
todo que eles passam no mar, é apenas alguns períodos ali ao longo do ano. Quando eles estão no mar, eles ficam meio que incomunicáveis, eles têm que enfrentar tempestades, tem muita questão com essa pesca que eu achei interessante aqui nesse livro. Não só isso, mas o que acontece? Apesar dele ser jovem, ele também já teve um passado, a gente vai descobrindo aos pouquinhos. Eu não vou entrar em detalhes para não dar nenhum spoiler, porque eu também fui descobrindo ao longo do livro, mas o Brendan, ele tem uma característica que é interessante, que é não gosta de mudanças, né? Ele tem sempre uma rotina, até mesmo as coisas que ele come, sempre são os mesmos pedidos. Então a Piper chega e é meio como se ela estivesse mudando a rotina dele, como se ela estivesse entrando no meio de todo o passo a passo que ele tem pro dia a dia dele. E, inclusive, esse primeiro momento que ela chega, né, ela tá indo pro bar, que era do pai dela, porque o Daniel, que é o padrasto, falou: olha, eu mantive o bar em manutenção por muito tempo, então agora ele tá sob sua responsabilidade, vamos ver se você consegue manter ele. E ela chega lá, gente, o bar tá caindo aos pedaços. Inclusive, as pessoas que estão lá dentro é o Brandon e outros tripulantes. Na verdade, eles não mantêm o bar ativo, né, não cuidam muito do bar, só que eles mantêm o lugar habitável ali para eles poderem tomar uma cervejinha, e eles acabam fazendo algumas vaquinhas, comprando a cerveja, as bebidas e colocando ali para eles tomarem quando eles quiserem sentar e bater papo. Quando ela chega, então, é todo um caos, né? Ela percebe que o apartamento que fica em cima desse bar é inabitável, mas que ela e a irmã vão ter que ficar ali. E o Brandon, gente, ele subestima ela muito, porque ele fala: é impossível que essa menina vai conseguir passar mais de uma noite nesse lugar. E ela persiste. Então, assim, ao longo do livro, a gente vai vendo a Piper e a Hannah vivendo nessa cidadezinha e tendo que descobrir coisas sobre o passado, sobre a família, né? Muita coisa que a mãe dela não contou pra elas, mas não só isso também, ela vai ter que se redescobrir, vai ter que viver nesse ambiente, se encaixar nesse lugar, né? Longe de todos os holofortes que ela tinha lá em Los Angeles. Então eu gostei muito dessa história. Agora eu vou entrar nas minhas impressões. Bom, como eu disse, o Brandon, ele tem um passado, só que apesar dele ter esse passado, eu gostei muito da forma como a autora trabalhou no personagem. Porque a Piper, ela tem muita insegurança. Ela veio de uma cidade onde ela se dizia poderosa, né? Onde ela se dizia muito confiante. Só que quando ela chega nessa cidadezinha, ela percebe que tudo era uma farsa. Ela chega ali e ela percebe que nada do que ela viveu vai ter importância nesse lugar. Assim, gente, tudo ela tem que começar do zero. Ela tem que pegar no duro, entendeu? Fazer um trabalho pesado pra reconstruir esse bar. Inclusive, ela começa a perceber, no início ela fica muito presa às redes sociais, às curtidas, mas ela começa a entender que aquilo não tem tanta relevância, né? Que só ficar postando ali pras pessoas não vai mudar nada na vida dela, que ela precisa começar a olhar ao redor, começar a olhar o mundo e viver aquelas experiências em vez de ficar só compartilhando com outras pessoas. Isso eu achei uma reflexão muito importante. Fora que aos poucos, conforme ela vai se apaixonando pelo Brandon, ela vai entendendo o quão perigoso essa profissão dele. Ela vai se tornando ainda mais insegura porque ela vai percebendo que o que a mãe dela viveu, ela não quer que se repita, né? Que a mãe dela perdeu o marido nessa pesca. Então, o Brandon tem um papel muito importante no fato de lidar com essas inseguranças da Piper. E nisso eu gostei muito do personagem, eu achei que a autora trabalhou muito bem ele, no sentido de que muitas paranoias que a Piper criava, ele ia lá e desconstruía. Ele tinha paciência, ele era determinado. Então, ele não era inseguro, sabe? Ele tinha, sim, os medos dele, mas ao mesmo tempo, ele, embora ele se questionava muito, né? Embora ele tentava refletir muito sobre o que estava acontecendo, a partir do momento que ele entende que a Piper pode ser alguém na vida dele, que ele pode tomar esse caminho, ele começa a embarcar com tudo, entendeu? Ele não tem meio termo com ele, então ele faz de tudo para que ela se conscientize disso e ele tem paciência. É claro que no final do livro a gente tem ali meio que um plotzinho aonde uma reviravolta, né? Aonde eles vão acabar tendo um leve rompimento e que a gente vai passar por um período de drama, mas gente, eu amei esse livro do início ao fim. Cada cena dessa história eu me apeguei num tanto aos personagens, ao que eles estavam vivendo, a forma como a autora sim trabalha muitos clichês nesse livro, mas com cenas assim muito gostosas de acompanhar. O livro é divertido, os personagens secundários são cativantes. Vai inclusive ter um segundo livro, né, das irmãs Bellinger, que a Hannah vai ganhar a sua própria história, junto com um amigo do Brandon, que é o Fox. Eu gostei muito disso, inclusive esse livro vai ter adaptação para os cinemas, e eu lembrei, gente, disso quando eu tava terminando a história, eu já tava chateada porque o livro tava acabando. Aí eu falei, meu Deus, vai ter adaptação, então eu sou feliz de novo. E é isso, né, basicamente esse é o livro. Como eu disse, eu gostei muito, principalmente do final. Eu acho que o final trouxe ainda mais impacto, perto assim das cenas finais. Eu chorei umas 2 ou 3 vezes. Gente, foi maravilhoso. Esse livro, como eu disse, né, num geral, a história dele, toda a premissa, ele não é bombástico, sabe? Ele não é nenhuma história mirabolante. É uma história simples, uma moça rica que vai pra uma cidadezinha e vai se
apaixonar por um local. É basicamente isso, só que eu sinto que a autora trabalhou tão bem essas questões, as reflexões que ela podia trazer aí nesse tipo de história, e também, gente, ela trouxe uma leveza no livro e também um pouco de drama pra história que eu achei que ficou impecável. Então eu não esperava gostar muito desse livro. Eu confesso também que um pouco, eu acredito que talvez eu favoritei pelas minhas expectativas estarem muito baixas, mas gente, eu não posso falar que esse livro não foi perfeito pra mim, porque ele foi. Claramente, nem todo mundo vai amar assim como eu, talvez você vá começar essa leitura às vezes com tanta expectativa que você se sinta frustrado, mas pra mim, ele superou muito, foi muito além das minhas expectativas. Então assim, se você gosta desse tipo de romance mais divertido, tem também o relacionamento com o gato entre eles, né, como eu disse no começo do livro, eles não se dão tão bem, e o Brandon é muito relutante com o fato da Piper ter chegado ali, estragado toda a rotina dele, mas gente, com o desenrolar da história, tudo vai ficando tão fofo, tão gostoso de acompanhar, tão viciante, que é impossível parar de ler. Me conta aqui embaixo nos comentários se você já leu esse livro, se você ficou com vontade de ler. Eu espero que você tenha gostado dessa resenha, eu espero que eu tenha feito jus a esse livro, né, a forma como eu me senti lendo essa história. É isso, espero que vocês tenham gostado, beijos, até a próxima e tchau, tchau!